Por isso que eu fico alegre de ter um mestre ao meu lado, né? Alegria, aleluia, Deus é bom comigo, isso é muito bom. Vamos lá, Gui? Vamos começar pelo nosso Debaixo de Suas Asas. Eu estava compartilhando com a Fátima, ela levantou aqui um tema e depois eu quero colocar para vocês. Eu vou acatar a indicação dela para que a gente faça, num CD, DVD, enfim, numa mídia, esses keynotes ou powerpoints da vida, das ministrações, foram as primeiras 4, agora nós começamos as outras próximas 4. E aí, quando terminar esse ciclo de primeiras 8, eu já faço uma matriz e peço para o Vade replicar, para a gente poder ter um cada um, tá bom? Aí, se vocês quiserem estudar e tal, tem as referências pelo menos, né? Não, amém, pode sim. E junto com isso, e lembra que eu li aquele testemunho aqui, que é um pedaço de um livro e tal, eu vou escrever isso também e colocar para vocês, tá? Vai estar lá num PDF, alguma coisa parecida, para todo mundo poder ler. Assim também é bom, grava, né? Eu não sei para vocês, mas para mim, testemunhos são coisas que marcam, estabelecem marcos, né? Porque é gostoso você ver o que acontece com a outra pessoa. Dizer assim, puxa, isso também acontece comigo, eu tenho, né, os meus exemplos com Deus. Amém. Nós vamos ter isso com muita frequência, viu, Fátima? Que bom que você está dizendo isso. Amém. Glória a Deus. É isso que eu quero. Porque assim, a ideia é a gente fazer sempre, a cada 3, na 4, nós temos esse ciclo, sabe, de dinâmica. Que é para a gente aferir e ministrar uns aos outros. A oportunidade não é só de receber, mas de botar em prática e compartilhar, né? Porque cada um, dentro do seu dom, recebe de uma forma e transmite de uma forma e faz uma coisa gostosa, né? É bom até misturar os grupos, né? Para a gente poder fazer a coisa acontecendo juntos. Amém. Que bom, que bom. Então, debaixo de suas asas, nós temos lá, Gui, vamos embora. Promessa de proteção, que é debaixo de autoridade. Esse é o que nós temos que gravar. Vai aí, Gui, por favor. As minhas transições não saem aí. Então, o poder secreto da iniquidade. Nós vamos começar por aqui a partir daquela dinâmica. Vai aí, Gui, por favor. Essa expressão, os últimos dias, ela tem sido muito mencionada ultimamente. Acho que uma das coisas que a gente mais fala nos últimos anos é estamos nos últimos tempos, as coisas estão nos últimos tempos. Dados todos os sinais que a Bíblia nos indica e aquilo que a gente vivencia no dia a dia, principalmente nós que somos moradores de São Paulo, né, São Paulo capital, nos faz lembrar todo dia que a gente vive num lugar que anuncia o final dos tempos. As coisas perderam assim completamente o senso de normalidade, ou até de bom senso humano. Né? Tá falando do ponto de vista humano. As coisas perderam completamente. O trânsito é uma selvageria absurda. As coisas de assaltos e latrocínios se tornaram corriqueiras, comuns. Eu vi hoje o número de pessoas que morrem no trânsito em São Paulo aumentou de 1.360 e poucas para 1.580 e tantas. E essas poucas ou tantas são alguém como eu e você que faleceram. E a maioria disso são pessoas que morrem atropeladas ou em acidentes de moto. No começo era 1 por dia com moto. Hoje já chegamos a 3 com moto, só com moto por dia. Então assim, são coisas alarmantes, né? Deterioração da raça humana e das coisas que a gente racionalmente pode enxergar. Mas olhando do ponto de vista espiritual, né? A iniquidade anuncia algumas coisas. E aí, vamos lá, Gui, o próximo, por favor. É bem possível que esses dias sejam também os mais interessantes e os mais assustadores da humanidade. Tem gente que quando ouve isso, fica um pouco alarmada. Eu sei a minha nora, casada com o Ricardinho, a Gabriela, quando eu falo dos últimos tempos, ela fica assim toda cutucada, ela fica toda inflamada com o assunto. Ela quer ouvir, mas não quer ouvir. Ela sabe aquela coisa, ela fica assim mexida. Quando era antes de casar, então, ela tinha uma síncope, porque tudo que ela queria é que os últimos tempos fosse depois que ela casasse. Ela queria casar. Depois casou, Jesus pode voltar, não tem problema. Mas eu quero casar. Ela estava com isso na cabeça. Você está parecido com ela? Olha, ela estava assim, mas não tinha o que fizesse. Quando alguém aqui falava alguma coisa em relação
ao porvir, né, o Senhor voltar, pronto, ela ficava toda cutucada, e a gente brincava com ela a esse respeito. Mas vai ser assim algo inusitado, vai ser algo diferente, né? O próximo, por favor. E interessante, porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus em todos os tempos. Nada do que se viu até então, nem na história bíblica e nem na nossa história recente, nada do que se viu vai ser parecido com esses dias, né? Próximo, por favor. E haverá uma colheita de almas sem precedentes. Isso é fato. Muitos e muitos abrirão o seu coração para se decidir por Jesus. Porque eu creio de todo o coração, quando alguém fala em apelo, eu não gosto dessa palavra. Jesus é precioso demais para você oferecer através de um apelo, né? Você dá a oportunidade, você cria a oportunidade para que essa pessoa tome a decisão de se entregar e de caminhar com Jesus. Então o que nós vamos ver é que nesses últimos tempos a colheita vai ser grande. Nós temos visto aqui pessoas novas entrarem. Eu estava, domingo passado, eu vim pela manhã, ministrei e ainda faltou um facilitador, eu facilitei uma mesa também. Ministrei e facilitei a mesa. É uma experiência fantástica, porque você está com aquele negócio em ebulição em você e logo na mesa você vai lá e replica. É uma coisa assim, indescritível. É muito bacana mesmo. E à noite eu voltei para auxiliar e eu também ministrei numa mesa, facilitando. E essa mesa só tinham novos. E um entregou a vida a Jesus. Chegou na hora da ceia, ele se decidiu por Jesus, e eu quero, e oramos, e ele se arrependeu dos pecados, e declarou Jesus na sua vida, e convidou a fazer parte. E, uau, para mim foi uma coisa assim, revigorante, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade ultimamente, né? Mas nos últimos tempos nós vamos ter isso em abundância. E em nome de Jesus, estejam todos vocês preparados, porque esse é o que está por vir. O próximo aqui, por favor. Mas será também um tempo de, além de júbilo e alegria, como eu disse, um tempo de julgamento e medo. As coisas vão ficar às claras. E alguns têm medo, não é receio, não, é medo mesmo. Medo de que o Senhor volte e encontre neles aquilo que não está alinhado com Deus. Aquela capa que muitas vezes as pessoas vestem para disfarçar. Sabe aquela capa de crentão, como eu falei no começo? Né? Aquele tipão. Mas que o coração não condiz. E aí vem o medo. Uau, o que eu fiz? E de repente, eu me deparo com essa realidade. A realidade da volta do Senhor, dos últimos tempos. Próximo, por favor. E é assustador, como eu disse, interessante e assustador, né? E é assustador, a começar pelo que o apóstolo Paulo nos adverte explicitamente em 2 Timóteo 3:1, né? O que ele diz lá em 2 Timóteo 3:1? Coloca aí, Gui, por favor. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se a coisa está ficando difícil, esse é um dos sinais que nós podemos entender dos últimos tempos. E eu não sei para vocês, mas eu tenho observado, assim com um ar bem detalhado, que ultimamente tudo o que eu faço, independentemente da área, ou da simplicidade daquilo que eu estou praticando ou fazendo, tudo tem sido mais difícil. Tudo tem sido mais complicado. Se a gente não busca de Deus assim, desde o princípio do dia, com muita direção, com muita simplicidade, com muito desejo no coração, algumas coisas que eram para ser fáceis acabam complicando. Elas chegam até a acontecer, mas do jeito mais difícil, do jeito mais complicado, do jeito mais enroscado. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas além da sensação do parecer o tempo passar mais rápido, esses complicadores têm surgido em coisas bestas, em coisas bobas. Né? Às vezes são coisas que a gente não dá importância. E outras tantas que se tornam importantes. Porque, de certa forma, o que nós estamos falando aqui, nesse primeiro tempo todo, né, se eu fosse dividir em duas partes tudo que nós vamos ver, a primeira parte nós estamos falando da autoridade de Deus e da sua palavra. Tá?
Porque a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que está escrito lá, apesar de escrito por homens, é inspirado por Deus e a vontade expressa de Deus na vida dessas pessoas. E não adianta eu ler a palavra, fazer um devocional pela manhã e descartar aquilo ou tratar aquilo como uma situação assim menos importante. Não levar em consideração muitas vezes o alerta que surge ali. Tem gente que abre a Bíblia fazendo um sorteio no devocional. Flapt! E aí quando lê o versículo que não gosta, se cair em Jó, então ele muda logo de livro. Pumba! Porque não funciona, não é um bom negócio. Se cair num salmo no dia que Davi está de mal, pronto, muda. Se cair no dia que está de bem, quem sabe? E desconsidera aquilo que a palavra de Deus, com autoridade, quer ministrar à nossa vida. E isso acaba nos trazendo situações difíceis. Né? Não só tempos difíceis e elucubrantes, mas são tempos difíceis de forma prática. E o importante é que antes dessa colocação, antes que ele coloque isso, Paulo diz primeiro, sabe, porém, isso. É daquelas coisas que muitas vezes, quando a frase começa, a gente acaba deixando passar desapercebido, né? Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis chama mais atenção, não chama? Você olhando para isso e fala, nossa, tempos difíceis. Né? Mas ele diz primeiro, sabe, porém, isso. Em outras palavras, né? Ele está dizendo, observem cuidadosamente o que eu vou escrever nesse capítulo. O que eu vou transmitir para vocês. O que está no coração de Deus e que eu quero trazer para vocês como advertência, como admoestação, para que vocês peguem isso e, próximo Gui, destaquem, sublinhem na sua memória. Façam algo que fique gravado, que tenha destaque, que tenha importância, que você guarde isso com carinho, porque é o que ele quer. Daquelas coisas que você anota em todos os lugares onde você puder. Sabe aqueles post-its da vida? Pregue em todos os lugares. Sabe, porém, isso, ele está dizendo. Então, entenda primeiro o que eu quero dizer com isso, o que Deus está transmitindo através disso, o que Ele está anunciando através disso. Por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos. E nesses últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Não adianta a gente negar o fato. Não adianta tentar dar as costas, ou baixar a cabeça, ou se distrair com outra coisa, não importa o que você faça. Isso é uma verdade. E é a verdade implícita na autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ponto. Próximo aí, por favor. Então, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele explica isso que eu estou dizendo em detalhes. Para que a gente possa sentir, do ponto de vista de quem recebeu diretamente de Deus, né? Falando da autoridade da palavra, o que a autoridade da palavra representa quando a gente lê e grifa ela no nosso coração. Traz ela para dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, a ponto de criar destaque. Né? Então eu convidei lá o que a gente faz. Volta aí, Gui. Vamos primeiro ler juntos. Aí, como eu sempre peço, se alguém puder colaborar, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Se você quiser, nós vamos ler todo o capítulo de 2 Timóteo 3. Vamos ler uma frase. Eu começo daqui e alguém me segue daí, tá bom? Já que eu comecei por aqui. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Porque deste número são os que se produzem pelas casas, que levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências. 7.
que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Repete esses 7, por favor. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso fala fundo, né? Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Leem, ouvem, estudam, mas nunca experimentam, nunca se submetem ao que a palavra está te indicando, está te instruindo a fazer. E por consequência, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é a palavra, e é a verdade quem liberta. O Espírito Santo de Deus não pode nos ensinar e nem nos fazer lembrar as coisas que não estão em nós gravadas, grifadas, que são rema, que fazem parte da nossa vida. Coisas que provocam em nós transformação, experimentação. A autoridade da palavra faz com que eu deixe de lado as minhas convicções, os meus pensamentos e me submeta a isso, para conhecer o que é de fato a verdade. A verdade que é a vontade de Deus. Vocês entendem isso que eu estou falando, não? É uma coisa ligada, a gente não pode separar Deus da sua palavra. A palavra dele é para nós instrumento de um alcance ilimitado. Ela pode, e é para qualquer situação ou circunstância que a gente enfrente ou venha enfrentar. A palavra de Deus cobre a nossa vida como um todo. A Bíblia está permeada de exemplos que servem exatamente para nós. Pessoas como eu e você, que muitas e tantas vezes passaram por situações iguais ou semelhantes. E que servem de advertência. Para que a gente entenda que quando a gente está debaixo da vontade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e a gente pratica isso, as coisas podem ser diferentes. Esse capítulo é um capítulo assim, lendo, né? É daqueles que se você abrir de manhã no devocional, você vai ficar assim meio... né? Não é uma... ai, comecei o dia gostoso, que delícia. Né? Mas, no entanto, é o que o Senhor está colocando para nós. Agora, põe aí, por favor, o que você tinha colocado. Mas nós devemos ressaltar isso. Né? Algo importante, algo muito importante. Próximo. A razão para os tempos difíceis não será resultado da perseguição do governo ou dos ateístas, ou dos descrentes. Alguns esperam que esse é o sinal principal e que tudo vai ficar difícil, que nós vamos ser perseguidos e presos, e isso, e aquilo, e o outro. Ok, pode ser que isso aconteça. Pode ser um sinal. Mas o sinal principal vem a seguinte. A razão, coloca aí por favor. Entrou aí? A razão dos tempos difíceis que nós queremos tratar se deve ao fato da propagação do engano nas igrejas. Eu digo isso aqui com muito temor, mas também com muita ousadia, para advertir vocês do que a Bíblia fala. Nos últimos tempos, surgirão igrejas, pessoas, viu? Eu e você, compondo um corpo, igreja, pessoas como eu e você, que vão estar muito mais voltados para o capítulo 3 de 2 Timóteo do que para a palavra de Deus e a vontade de Deus. Diz que é o contrário. Como o engano vem e não vem para os de fora, vem para os de dentro, a ideia é que, se possível, nos engane, ela vem como que doçuras. E vem situações e movimentos e coisas e modismos e ventos de doutrina que querem tirar eu e você do foco da verdadeira vontade, da autoridade de Deus, do que a palavra dele de fato representa para mim e para você. É aquela coisa da distração.
ela vem se propagando nas igrejas. É impressionante, impressionante quando você olha para o horizonte hoje, você vê esse negócio assim muito ressaltado. Tem igreja que nasce com o objetivo de conquistar membros. E não conquistar membros para que essas pessoas venham a conhecer Jesus, para que elas se esmerem na palavra e sejam transformadas e possam se multiplicar e possam ser saudáveis e formar famílias saudáveis e transformar gerações e glorificar a Deus. Não. Reparem que surgem muitas igrejas para que as pessoas compostas da igreja sejam glorificadas, seus desejos sejam satisfeitos, suas urgências sejam atendidas, para que elas ouçam como que por docilidades, coisas que elas gostariam de ouvir e não o que elas precisariam ouvir. Se a gente começar a olhar, não com um olhar crítico nem acusador não, mas com um olhar de quem busca de Deus discernimento para essas coisas, é fácil encontrar. O que essa teologia da prosperidade disseminou nas igrejas é uma coisa monstro. Sim, porque na verdade eles querem o resultado e da forma mais fácil, mas o resultado que me interessa. Mas isso é típico do homem. Sem dúvida. Desde o tempo lá de Gênesis, de todo mundo que saiu do Egito, foi que a gente viu. Exato. Isso é típico. Sem dúvida. Eu creio que não é nada novo. Teologia toda aí, a coisa só ferve mais, né? Você repara que o diabo ele não é criativo. Na verdade, ele copia sempre. E ele se recicla, vamos dizer assim, de tempos em tempos. A diferença daquele passado, do nosso presente, é que hoje, eu e você, nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós, que pode fazer diferente, muito diferente, todas essas coisas. Quando nós submetemos a autoridade dele, tendo o Espírito Santo em nós, que este povo não tinha, Jesus com o seu sangue derramado por nós, que eles não tinham. Porque assim, uma verdade clara é que não importa, eu penso, esse é um pensamento meu, livre, por favor. Interpretem vocês com maturidade. Mas eu penso assim, Deus olha, a gente pode ver hoje no máximo 3D, né? As TVs vai em 3D. Deus vem em 3 milhões de Ds. Essa é a visão de Deus. E quando ele olha eu e você, ele poderia ver em nós um monte de coisas que poderiam nos condenar, que poderiam nos afastar dele. Mas não existe essa possibilidade, nem ele vendo em 3 milhões de D. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos encobre. Isso não havia. Então nós temos uma oportunidade única, completamente diferente. Nós não podemos entrar na propagação desse engano, porque hoje nós não somos mais enganáveis, entre aspas. Nós temos a palavra, o que eu digo para vocês aqui, vocês podem aferir quando vocês saem. E leiam, por favor, as minhas referências, meditem no que eu estou dizendo, para ver se isso confere com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não pode exceder a isso. Não tem como. Só que as pessoas não querem, elas não querem nem se aplicar a conhecer a vontade de Deus, quanto mais a praticar. Então aquilo que é vendido para mim, enlatado e rápido, é muito mais fácil. Eu penso que acho que o Espírito Santo não pode nem agir em pessoas assim, né? Porque não tem busca, não tem, né? Não tem campo. A convivência com Deus, a leitura da palavra, né? Então, O Espírito Santo, o Consolador, o qual o Pai vos enviará através de mim, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Se eu não ouço o Espírito Santo, não leio a palavra, como é que vai funcionar esse negócio? Como é que se expressa isso? Eu quero ir num lugar onde eu escuto coisas que sejam fáceis do meu racional compreender,
a minha digestão aconteça de forma rápida e tranquila, e eu alcance todos os benefícios, bênçãos, chamam de bênçãos, né? Eu prefiro dizer benefícios humanos, que as pessoas buscam. É assim que as pessoas se portam. É os lugares mais cheios, onde as pessoas mais vão. É tudo muito fácil, muito tranquilo. Eu saio e está tudo bem. É tudo para mim. Na verdade, eu não sou a imagem e semelhança do Pai. Eu crio um Pai à minha imagem e semelhança. A gente inverte os papéis. Eu crio um Deus para mim, segundo as minhas necessidades, desejos, anseios, planos, sonhos, por aí vai. Esse é o... E Paulo já sabia, ele está falando, gente, cuidado, nos últimos tempos isso vai acontecer, e vai acontecer assim, muito. A descrição que ele faz aqui é muito ampla. Leiam depois o capítulo 3 em casa, de novo, meditando em cada versículo, as descrições são muito amplas, e se encaixam assim muito perfeitamente, não só no que nós estamos vendo lá fora, mas muitas vezes naquilo que nós mesmos estamos suscetíveis. Coisas que se a gente não tomar cuidado, se a gente não se submeter de verdade, não aferir, vão acontecer conosco. Amém. Agora pense assim, a advertência é para nós. Para nós, cuidado que os textos dizem, para nós. Eles querem enganar os da casa, não de fora. O diabo não tem nenhum prazer em levar embora quem já está com ele. Eu vi uma vez um pregador americano que ele dizia assim, todos nós, na verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos decidimos por Jesus, nós ganhamos um carimbo rosa fluorescente. Era o Pink Fluor. E esse carimbo tem a formato de um alvo. E ele carimba nas suas costas, assim, paf! E aí o pessoal fica orando por flechas flamejantes e flechas de todos os tipos, sendo atiradas neste alvo. Eu não sei se bem é essa a figura de expressão, essa é a dele. Mas é certo que nós nos tornamos luzeiros e evidentes. E incomodamos e confrontamos diretamente as obras das trevas. Eu repeti isso aqui, acho que nas 3 primeiras vezes, repeti na 4ª e vou repetir agora na 5ª. Tudo, sem exceção do que nós vamos ver e discutir, vai diretamente contra aquilo que o mundo diz para nós que é bom e que é certo. Bate de frente. O tempo inteiro ele nos desafia. O tempo inteiro o que a gente vai ver desafia a nossa natureza humana, que não é o que deve prevalecer. A vontade de Deus, a autoridade de Deus, é o que deve prevalecer em mim e em você. E põe aí, por favor, o próximo, Gui. Foi aí? O próximo diz assim, essa advertência era encontrada repetidas vezes no Novo Testamento. Era a última frase daquele ali, tá? E se você procurar, eu faço assim algumas vezes para que você mesmo encontre. O Novo Testamento, ele não é um livro estranho a nós. Alguns, aliás, quando se convertem, né, algumas igrejas distribuem somente o Novo Testamento, para que seja uma coisa assim menos complicada, né? Eu brinco com a Renata gosta de estudar comigo a palavra, ela fica fazendo perguntas, e de vez em quando ela encara em umas coisas que a gente dá risada, porque quando ela encara em genealogia, e você vai explicar alguma coisa para ela, por mais que você queira explicar, aquilo não quer nela, porque aquilo é chato, ela entende que é chato. Mesmo que eu explique que o que está escrito ali é fundamental, para você entender por que a raiz de alguma coisa transmitiu, por que motivo aquela chegou onde chegou, as pessoas formaram aquela personalidade, enfim. Mas o Novo Testamento é mais tranquilo. E se você lê, ele está repleto de advertências para que a gente, nesses últimos tempos, não caia no engano. Se não fosse engano, a gente não precisava tomar cuidado. Se fosse um farol aceso vermelho ou uma abóbora pendurada no pescoço,
era mais difícil de ser enganado. Mas não é assim. O engano ele vem sorrateiro. Põe lá, o engano é certamente uma coisa muito assustadora. E por que era assustadora? Porque é ilusório. Na próxima, Gui. Uma pessoa que está enganada, ou que está em engano, ela acredita de todo o coração que ela está correta, quando na verdade ela está errada. Eu vou usar um exemplo para vocês prático, que veio no meu coração. Uma vez quando eu estava meditando nisso, é interessante isso, e o meu filho foi voar, o Ricardo mais velho, foi fazer uma hora de voo, e ele foi fazer uma horinha curta, que me chama um tirinho. De tempos em tempos eles fazem esses tiros mais curtos, só para validar a carteira durante um tempo, para não precisar de percursos mais extensos, né, e ter que investir mais horas de voo. Então são só reciclagens rápidas, e sempre uma horinha de voo. Ele saiu daqui, o tempo estava aberto, o mar te liberou, ele estava só no avião, e disse que tinha a previsão era uma pequena nebulosidade no Jaraguá, que é por onde eles passam em geral para atravessar. E ele foi em direção ao interior. Iria a Campinas, onde ele brevetou, visitar o pessoal lá, dar um alô e voltava. Era esse o percurso dele. E quando chegou no Jaraguá, ele viu o teto baixando, a coisa ficando esquisita, e ele falou, vou voltar. Vou voltar, comunicou à torre, e quando ele falou, vou voltar, pum, ele ficou guardado. Na aviação, o termo ficar guardado quer dizer que você entrou numa situação de desorientação, sem visibilidade, sem referência visual e sem orientação qualquer, a não ser os instrumentos para você continuar a sua navegação. Acontece que ele ainda não estava, na ocasião, diplomado para navegação por instrumento. Por isso ele estava em voo visual. E ele ficou guardado. É o pior pesadelo na aviação. É tudo branco, você não sabe se está alto, se está baixo. O teu cérebro tem a tendência de fazer você descer, porque ele quer ver, ele acha que descendo você quer ver. E o ensinamento é exatamente o contrário, quanto mais baixo você estiver, mais próximo do solo. Estando no Jaraguá, o solo mais alto. Então, para que você não entre em desorientação espacial, você tem que subir. Olha que é bíblico. Você tem que subir. Porque você vai ficando alto. Quanto mais alto, mais seguro. Você não vai bater em nenhuma barreira física. Você sabe a altitude das coisas ao teu redor. Ele tem lá um GPS na perna dele, esse ele pode interpretar. Que ele ainda voa com isso, além de todas as coisas que ele tem, o GPS do painel, ele ainda tem um redundante, que é um iPad na perna com um negócio especial para aprender, para os dois se aferirem. E ele comunicou à torre, estou guardado, e foi em direção ao alto. O pessoal elogiou, está certo o procedimento, comandante, isso é mesmo. Vamos te auxiliar no retorno. Mas assim, no começo ele pensava que está indo para um lado, mesmo com o GPS, hein? E o GPS aqui é uma coisa, você vê ruas, tem referencial. Ele estava indo para outro. Você não está vendo nada. E aí, ele orando, Senhor, me dá aqui a calma que eu estou para continuar nela, porque senão eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou me enrascar. E ele começou a orar, e logo que ele começou a orar, um pouco tempo, pumba, entra no rádio, um que foi instrutor dele de voo, que estava com um aluno na mesma situação, só que o instrutor voa IFR, que é por instrumento. Diz assim, Ricardo, eu estou em cima de você, e estou voltando. Estou conseguindo te enxergar, vamos fazer o seguinte, você vai embaixo, eu vou em cima, e eu vou te acompanhar até a reta final. Tá bom? Beleza. E foram os dois, foram conversando, e a torre ajudando, e vieram, até o momento que ele chegou na final, e abriu, e ele pousou. O engano é exatamente isso. Imagina você caminhando seguro, um piloto com experiência, para você poder voar sozinho, precisa ter uma experiência certificada, tudo está limpo, tudo está beleza, tudo vai indo bem. De repente, pumba, você é guardado. Você entra numa situação inusitada, inesperada, imprevisível. E você caminha nela, confiante de que está caminhando do jeito certo, na direção certa.
no tempo certo. Mas na verdade você está andando para o lado contrário. Jesus aqui e você andando para lá. A vontade de Deus aqui e você para lá. Eu não sei se ocorre a alguém aqui, mas é muito fácil acontecer isso na minha vida e na sua vida. Muito, muito mais fácil do que a gente possa pensar. Muito mais fácil do que a gente possa imaginar. Então o engano, ele é ilusório. Ilusório por quê? Porque você acredita numa coisa. O teu coração muitas vezes te leva a crer de uma forma que é completamente diferente do que está no coração de Deus. Lembra que o coração de Deus é reto e perfeito, mas o meu e o seu, a Bíblia diz que ele é enganoso. É uma advertência, ele é enganoso. Se eu não submeter a autoridade do meu coração enganoso ou do coração perfeito, eu vou morrer entre as nuvens. Ou pior, né? Igual os mamonas vão ficar estampados, assassinos, lá para sempre na Serra da Cantareira. Não tem, bate, não tem conversa. Jesus advertiu diversas vezes contra o engano nos evangelhos. Desce aí. Só lá em Mateus 24, você também, homework, tá? Para vocês continuarem nisso, não pararem aqui. Em casa a gente tem que continuar na palavra. E hoje nós estamos falando da autoridade da palavra. A respeito do engano, né? Somente em Mateus 24 ele adverte 4 vezes. Mas o próximo lá em Mateus 4, no versículo 4, ele diz algo especial. Ele diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então também não é só uma questão do engano que eu me levo a ele, mas é aquele que eu citei antes. Eu me submeter a situações e pessoas que podem trazer o engano na minha vida. Algumas vezes a gente pensa que está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas será que, de verdade, eu estou buscando do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não está lá em gemidos inexprimíveis, tentando me alertar de que alguém está me levando para onde eu não devia? De que estou caminhando da forma errada? De que estou fazendo as coisas do jeito que não precisaria? Cuidado. Nesse tempo vai ter muita gente com isso. Por isso que eu digo o que eu falo aqui, por gentileza, em nome de Jesus, façam anotações, gravem, vejam e examinem vocês mesmos. Busquem na palavra de Deus o fundamento daquilo que está sendo ministrado, para que seja rema na vida de vocês. Amém? Acautelai-vos que alguém vos engane. O próximo. Eu coloquei isso e para mim, eu não sei, eu coloquei porque para mim parece uma coisa solene de Deus. Né? Uma coisa, assim, uma palavra de advertência por parte de Jesus. Algo solene. Ele é curto e grosso. Acautelai-vos que alguém vos engane. É algo direto assim. Cuidado com isso. Cuidado. Toma cuidado. Vamos no próximo. 2 questões importantes. Primeiro, qual é a raiz do engano? Alguém sabe qual é a raiz do engano? Pois, gente, vocês deviam saber. Sabe por quê? Pode colocar o segundo. Segundo, por que o engano é capaz de permanecer invisível, como nós falamos agora? Vamos responder o primeiro. A causa do engano é nada menos do que o que nós já discutimos nas 4 primeiras semanas. É o resumo de tudo. Pegue as 4 primeiras semanas, olhe para elas de novo, estude aquilo outra vez e veja que se a gente não seguir na vontade de Deus... Lembra do testemunho que eu trouxe? Lembra do pastor que criou toda aquela situação e tudo? Ele estava convicto de que estava andando certo, mas ele estava como? Enganado. Estava enganado. Quantas vezes nós resistimos à direção de Deus, convictos de que no nosso racional, na nossa experiência ministerial, pessoal, profissional, nós estamos certos, mas na verdade nós estamos enganados. Aliás, a gente não gosta de dizer que errou, né? Ah, eu me enganei.
E o pior dos enganos, sabe qual é, não? Quando eu consigo convencer a mim mesmo. Porque aí, meu querido, a mentira para mim se torna verdade. E eu passo a replicar ela como se verdade fosse. E acabo contaminando a outros com mentira. Então, a primeira razão porque o engano é capaz de permanecer invisível, busquem nas 4 primeiras vezes que nós conversamos aqui. Tem muitas e muitas razões lá. Eu lembrei uma aqui, só para refrescar. Agora, a desobediência à autoridade divina é o que nós vimos, ou a transgressão e a iniquidade. Põe o próximo, por favor. Nesse versículo se expressa muito bem. Lembra que nós falamos isso e até entrou em parte da nossa dinâmica? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta conhecer. Tem gente que sabe, como eu já disse, a palavra de A a Z, ou de Gênesis a Apocalipse. E consegue lembrar dos versículos e encontrar e fazer um uso tremendo disso. Agora tem gente que sabe isso, sabe para quê? Para nada. Obra morta. 66 livros e não sei quantos milhares de versículos que não representam nada. Sabe por quê? Porque nunca se submeteram a eles. Nunca sequer colocaram em prática um. Só conhecem. Conhecem. Aliás, para esse você pode escolher o Discovery Channel e ler lá. Eu morro de dar risada. A sua fé resistirá a essas revelações? Eu olho aquilo e choro de rir. Porque 2 segundos depois, Jesus não veio exatamente, uma das chamadas, não veio exatamente como estava descrito pelos antigos escritos. Não mesmo, nós sabemos disso, né? Isaías deixa isso bem claro para nós, né? Que os judeus esperavam uma coisa do coração deles, da cabeça deles, segundo o engano deles. E Jesus veio na verdade. E eles ficaram confundidos, enganados. E o Discovery passa isso como se fosse uma grande notícia. É mesmo? Será que a minha fé subsistirá a isso? É ridículo. É, no mínimo, ridículo. Sede cumpridores da palavra. Se você não cumpre, se você não põe em prática, não exercita, vai virar só ouvinte. Se o que a gente está fazendo aqui, eu disse para vocês, nós estamos falando para líderes. E líderes têm que botar em prática sempre, o tempo todo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão enxergar os melhores exemplos naquilo que vocês fazem e não naquilo que vocês dizem. É no que vocês mostram sem palavras que o poder de Deus vai se manifestar da melhor forma possível. Exatamente. São os nossos exemplos, eles enxergam. Eu digo que o pior erro que eu consigo enxergar de mim mesmo é quando eu vejo replicado num filho meu. Isso me deixa muito mal. Eu fico embrulhado. Então, como é que eu deixei passar esse negócio? Aqui eu não pratiquei. Se eu tivesse praticado, estava bem comigo e melhor com eles. Isso é fato. O próximo, por favor. Revelador, né? As escrituras nos afirmam que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não a obedece, o engano entra no seu coração e na sua mente. E aí quando você vê, já era, complicou, embaçou. Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui, eu disse para vocês desde o princípio, a autoridade da sua palavra, tá? Pega a sua palavra de Deus. Você que tem ela no papel assim, ela tem autoridade sobre a minha vida, tá? Se você não fizer isso, abre uma porta sutil, mas grande, enorme, chamada engano. O engano ele é sutil. Ele vem com sutilezas, com pequenas coisinhas que a gente deixa entrar. E quando a gente vê, já era. Eu não sei se você já pegou um carro, um exemplo bem... Uma analogia bem estranha, mas o carro tem um amassadinho aqui, depois tem um negocinho ali que estragou, aí o outro que soltou. Quando você vê, você está montado numa carroça desmontando. Já repararam isso, não? São coisinhas pequenas, mas se eu faço uma manutenção o tempo todo,
Siga o manual. Tem um manual lá para você ler. Olha, com tantos quilômetros faça isso, com tantos faça aquilo. Quando é que você quer, repare, troque, faça. O carro dura anos, em ótimas condições de fazer a função dele, que é te levar de forma segura de lá para cá. De A para B, de B para C, de C para D. Nós temos que pegar a palavra de Deus e fazer isso. Checar o manual. Qual é a revisão que eu tenho que fazer agora? E me submeter a ela. Porque senão, o engano, ele vai mudar. E respondendo à segunda questão que eu levantei, né, 2 questões, de por que o engano é capaz de passar desapercebido nesses últimos dias, Paulo, referindo-se a esse fato, né, de que muitos seriam enganados, ele ressalta, põe aí, por favor, Gui. Porque eles não receberam o amor da verdade. Cara, isso me deixa assim, mal. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela é dita em amor. E o amor, ele exorta. E quando eu não me submeto a isso, entra na minha vida o quê? O engano. Eu não quero servir a um Deus mau, que só chama a minha atenção, que manda fazer isso, e me diz que eu sou obrigado àquilo, e que eu não posso isso, e que eu não posso o outro. E quantas vezes vocês já ouviram isso, ou mesmo já disseram isso? Quantas e quantas vezes? Mesmo sabendo que algumas, aliás, todas são lícitas, mas existe uma grande parte que não edifica em nada. Outra parte enorme que é tremendamente inconveniente. Mas se a gente der vazão, vem um engano, e enganado, a gente faz coisas que não deveria, né? O amor de Deus, através da sua advertência, da sua autoridade na palavra, nós temos que receber isso em amor. O próximo aí, por favor. Amarmos a verdade não é somente ouvi-la com alegria, mas é termos prazer, presta atenção nessa palavra, diga a pessoa ao seu lado, prazer em obedecê-la. Sabe aquela obediência do, eu tenho que falar, tá bom. Tem uma piadinha rápida que diz assim, tinha um sujeito que não queria ir para a igreja de jeito nenhum, mas de jeito algum. Mãe, eu não vou para a igreja, mãe, eu não vou para a igreja, mãe, eu não vou para a igreja. Filhinho, vai para a igreja. Claro que sim, vá lá glorificar o Senhor. Você tem que ir para a igreja, filhinho, vá para a igreja. Não, mãe, não vou para a igreja, não vou para a igreja, não vou para a igreja, não quero saber, eu não vou para a igreja. Filhinho, vá para a igreja. É na igreja que a gente glorifica o Senhor, que a gente mostra que Ele é importante na nossa vida, filhinho. Filhinho, vá para a igreja. Não, eu não vou, mas já falei, não quero saber, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Filhinho, vai para a igreja que você é o pastor. Se o cara vier assim, fique em casa, sabe por quê? Porque todos nós, nos nossos dons, nós exercemos funções. Pastor é uma função. O mestre tem uma função. É através deles que a gente aprende as coisas. Para transmitir a outros. Funções. E aí eu vou e faço tudo de qualquer jeito? Não. Olha, tem muitas pessoas nas igrejas que amam boas pregações e ensinamentos. É verdade que às vezes você termina e o cara vem, ai pastor, que pregação hoje, hein? Poderosa. E aí eu cato para mim, agora eu sou o pastor mais legal da história, hein? Eu prego muito. 2 em engano. O primeiro, porque está elogiando o mensageiro e não a mensagem. A mensagem não fez efeito. E o segundo, porque em vez de ficar com o galardão eterno nos céus, está trocando ele por um tapinha nas costas e 5 segundos de glória. Olha eu aqui como eu prego bem. O nome disso é engano. Engano. Mas quando se trata da realidade, as pessoas que ouvem essas boas pregações e ensinamentos, elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus.
Eu não vou perder o domingo. Eu ouvi, estava agora compartilhando com a pastora Lília a respeito de uma pessoa que disse, puxa, mas eu só tenho o domingo. Somos dois. Mas nem o domingo eu tenho. Porque o domingo eu sirvo ao Senhor. Eu nunca, de verdade, me senti triste por isso. Aliás, domingo eu acho que eu estou mais pilhado que qualquer outro dia da semana. Que bom! Nem sempre foi assim? Não, verdade que não. As primeiras vezes que eu ia para a igreja, que ninguém nos ouça, mas lá na Presbiteriana, no Frisa da Prosdóximo, eu ia religiosamente, né? E entrava o pastor todo, bom dia, bom dia. Se chegasse atrasado, trancava para o lado de fora da porta. Aí sentava na hora de louvar e eu queria, às vezes, ficar um pouquinho de pé, nem de pé, era sentado. E o coral cantava e eu aqui, ó. Se eu mexesse a boca, acho que vinha uma régua e pofte. Eu achava aquilo um espetáculo, uma beleza. Mas depois eu vim para a primeira igreja avivada da minha vida, foi a comunhão. Eu vi tanta coisa extraordinária lá, na comunhão lá embaixo, aquelas portas de incêndio, assim, logo do lado do culto, eu encostei do lado e falei, mulher, eu vou ficar aqui, porque esses caras são loucos, isso pega e eu vou sair correndo já já. Pegou mesmo. Pegou e eu fiquei, foi longe da porta, pro lado de dentro. Eu fiquei bastante na porta, um dos ministérios que eu mais amei na minha vida e ainda amo muito, foi ficar na porta. Então, nós precisamos amar a verdade e a sua prática, acima de tudo e de todas as coisas. Hoje eu faço 28 anos de casado. Você pergunta, onde é que está minha esposa? Está em casa, amém. Está preparando um jantar para a hora que eu sair daqui, estar lá, vamos jantar eu e ela, e os filhos com as noras que vão aparecer lá também, que ela chamou. Mas, eu estar aqui não é negociável, de jeito nenhum. Eu jamais estaria, honestamente falando para vocês, feliz lá jantando, se eu tivesse cabulado hoje, mas de jeito nenhum. Esse negócio está ardendo no meu coração a cada dia, vez mais e mais e mais. E quando eu estudo e o Senhor compartilha comigo, me dá essa oportunidade, eu vou amar mais isso do que comemorar um ano de casamento? Ao contrário, o ano de casamento é importante sim, mais 28, que lindo. Só que todos eles aconteceram pela misericórdia, bondade e favor de Deus na minha vida, na vida da Mari. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, nada mais vai ser acrescentado. Para por aí. Para tudo por aí. Temos que amar a verdade. O próximo, por favor. Eu repeti o precisamos, porque nós precisamos desejar a sua vontade mais do que o nosso conforto ou os nossos sonhos. Tem dia que você está cansado? É verdade. Tem dia que o pé dói? Pergunta para o Robério. Dói. Mas entre fazer a vontade do pé e a vontade do pai, pergunta qual ele escolhe. Está lá a resposta, ele sentado anotando o que está sendo dito. Se fosse a vontade do pé, eu tenho certeza, hoje já fez coisa para chuchu, aliás fizemos. Ele estava em casa, justamente descansando. No descanso dos justos, como dizem alguns. Não é? Quando nós fizemos isso, aí então, lembra da cruz? Nós tomaremos a nossa cruz e negaremos nossos direitos. Eu tenho direito. Eu tenho o direito de calar a boca. É igual aquele desenho, né? Eu tenho a força. Negaremos esses direitos e privilégios em favor do cumprimento da vontade dele. Eu fui pregar uma vez em Autônia, rapidinho, nós estamos terminando. E essa igreja eu fui ministrar algumas vezes. A igreja começou com ex-prostitutas e boias frias. E já falei isso aqui algumas vezes. E fui lá, e algumas vezes, é um lugar espetacular, hoje transformado, assim, as pessoas transformadas em novas profissões. Eu fiz um casamento coletivo uma vez lá com 8 ou 9 casais, já com filhos adultos, todas ex-prostitutas, e tremendo, uma coisa assim, fantástica. Nós fizemos desde o cabelo, todos os novos noivos tinham as minhas gravatas, que foram doadas para eles, e eu fiz todos os nós, e penteamos os cabelos, ajeitamos eles, perfumamos, né, deixamos tudo impecável, e as mulheres fizeram um novo make-up nas outras mulheres, e foi uma beleza. A gente lavamos a igreja, fizemos uma decoração, foi um troço assim muito legal. Mas
Nós abandonamos o nosso direito e o nosso privilégio. Sabe quando? Quando nessa igreja eu me lembrei, não lembrei disso, no meio de um amigo meu que foi antes que eu lá, ele foi, e o pastor na época morava na primeira casa, que era a casa onde tinham os 3 quartinhos do prostíbulo. Sabe aquelas casas de madeira que tem no interior do Paraná, que tem aquelas madeiras assim, toda de madeirinha, todas assim, e tem uns vãos assim, umas frestas bem grandes assim entre as madeiras. E eles moravam lá nesse 3 cômodos. E o casal e mais o filho pequeno, bem pequenininho. O Davi. E o pastor convidado foi lá, né? Um pastor importante, uma pessoa bem conhecida, de uma igreja muito numerosa, foi lá abençoar a vida deles e foi lá ministrar a igreja e ministrar o casal e abençoar a vida de todos. E ele fez o quê? Ele foi lá no seminário, que é um seminário americano que tem lá, bacana, no meio do mato, onde ele se formou inclusive, e reservou um quarto de hóspedes que tem lá para receber alguns casos especiais, um quartão bacana para receber o homem, né? Quero honrar ele, quero honrar Deus na vida dele. E fez uma coisa lá do que ele podia e não podia, raspou o tacho lá, barganhou o preço e conseguiu um lugarzão. Aí eles estão comendo lá, na casa dele, né? A esposa fez um jantar, tal, para eles comerem, tudo bonitinho, ele tinha ministrado a liderança da igreja e tal, eles estavam comendo depois disso. Aí vira para eles assim, fulano, o senhor já quer descansar, você deve estar cansado, vou levar o senhor. Mas espera aí, eu vou dormir aonde? Não, eu resolvi para o senhor um lugar assim, cozido, batata. Não, querido, de jeito nenhum. Eu vim aqui compartilhar o Senhor com vocês, com a família de vocês. O cara tinha uns 2 metros de altura, amigo, 1,90 e tanto, de um alemão grande, forte. A sala, acho que mal cabia a ele. Ele falou assim, tem aí um travesseirinho, irmã, e um cobertorzinho aqui? Eu me ajeito aqui, vai ser uma bênção. Quero orar e velar pelo sono de vocês, interceder para que vocês aqui sejam uma bênção nesse lugar. Eu quero estar aqui, eu vim aqui para compartilhar, para ter comunhão. Não vou em hotel, não, quero ficar aqui. Ela pensava, Marcela pensava assim, meu Deus, essas frestas, o vento gelado batendo nele, e olha esse chão úmido. E o cara dormiu lá, ele abriu mão de todos os privilégios. E sabe por que ele fez isso? Ah, eu mostrei para ser o pastor bacana, olha como eu sou humilde. Não, ele foi claro, Deus falou para mim, você vai dormir aqui, os caras vão dormir, mas você vai fazer, sabe o quê? Orar e vigiar. Você vai orar e vigiar. Fica aí na sala, ore e vigie. O que ele fez? Não, vou pro hotel, estou cansado. Oh, é privilégio, já trabalhei para o senhor até agora. Viajei não sei quantas, dá um tempo, Deus, agora eu vou descansar um pouquinho. O cara reservou um lugar para mim lá. O senhor colaborou com esse negócio, senão eu não tinha esse lugar. Foi o que ele fez? Não. Não é fácil, cansadão, você deitar lá no chão duro e... Não para descansar, não. Para orar e vigiar. Isso é vontade de Deus. Isso é trazer a cruz, negar a si mesmo. Ele é Deus, Ele é nosso Criador e Redentor. E seu amor para conosco é imensurável e perfeito. Perfeito. Último aí, só para terminar. Então, guarde bem essas afirmações que nós vimos hoje todas, porque é o que nos manterá livres, sabe do quê? Do engano, de sermos enganados, ou por alguém, ou por nós mesmos. Provavelmente. Amém?